Olá, eu me chamo Vitor Hugo Oliveira Magalhães. Eu atualmente sou servidor público aqui no Instituto Federal Goiano, no campus Urutaí, atuando como técnico em assuntos educacionais. E minha formação é na área de letras. Eu fiz licenciatura em letras em inglês e um mestrado em linguística aplicada. E o nome do trabalho que eu vou apresentar para vocês é uma pesquisação sobre o ensino de língua crítico para alunos iniciantes de inglês. Essa é uma pesquisa que eu realizei durante a minha graduação em letras e licenciatura em inglês. Bem, a ideia da pesquisa surgiu a partir da minha própria experiência com o ensino de língua estrangeira, tanto como aluno quanto professor aprendiz. E eu, na minha faculdade, eu tive contato com uma perspectiva crítica de ensino, ou seja, uma perspectiva que abordasse temas transversais, temas controversos e de forma a escutar o que os alunos tinham a dizer, problematizando as concepções que os indivíduos dentro da sala de aula tinham. E a ideia de trabalhar especificamente com alunos iniciantes de língua estrangeira veio da minha experiência enquanto professor aprendiz, dando aula, ministrando aula para alunos iniciantes de língua inglesa. Então, a pergunta que guiou a minha pesquisa foi: quais são as implicações de promover o ensino de língua crítico com alunos iniciantes de inglês? Bem, primeiramente, para falar um pouco de alguns fundamentos teóricos que norteiam o trabalho, eu devo naturalmente falar do conceito de ensino crítico, que já foi muito debatido, muito explorado por diversos pensadores. Ele tem uma origem freiriana com a pedagogia crítica, e dentro do ensino de línguas ele é principalmente abordado por Pennycook, por Pessoa, por Urzeda Freitas. E o ensino crítico dentro do ensino de língua nada mais é do que instigar nos alunos o hábito de problematizar, de questionar verdades dadas, digamos assim. Então, tudo aquilo que a gente acredita como se fosse dado, como se fosse imutável, a gente vai problematizar, principalmente quando essas verdades elas trazem algum tipo de sofrimento humano para alguns indivíduos não beneficiados, não privilegiados, oprimidos. Então, seguir a linha crítica dentro da educação é entender que a educação também é um movimento intrinsecamente político. Não há como dissociar, não há como tornar a educação algo neutro. É simplesmente impossível. E, tendo entendimento disso, a gente também almeja uma educação que seja emancipatória, que vai mirar nos princípios de igualdade, de liberdade para todos os seres humanos sem distinção. Bem, como havia dito antes, no ensino crítico muitas vezes a gente acaba por abordar temas transversais, controversos. Muitos deles têm a ver com gênero, muitos deles têm a ver com sexualidade, com raça, com identidade cultural, classe. Nessa pesquisa em específico, o tema de gênero aparece e de identidade cultural também. Na pesquisa transparece um pouco a questão da dicotomia homem-mulher, e isso vai ser problematizado nas aulas. E na identidade cultural, quanto à identidade cultural, a questão do multiculturalismo vai ser problematizada. A gente vai enxergar dois tipos de multiculturalismo: o liberal e o crítico. No liberal, o multiculturalismo é visto como algo pacífico e livre de tensões. No crítico, a gente vai focar justamente nessas tensões de um mundo multicultural, sem
sem esse tom exageradamente celebratório da multiculturalidade, do multiculturalismo. E vai ser uma pesquisação, essa pesquisa, porque o próprio pesquisador age no campo e investiga, avalia, reavalia e faz um movimento cíclico de avaliar, agir, traçar um plano de ação e agir, avaliar o que foi feito e esboçar uma nova ação, e essa ação é feita e é reavaliada e tudo mais. É uma pesquisa que age também, se reavalia, se reconfigura o tempo todo. Bem, os participantes dessa pesquisa foram 2 grupos de inglês de nível iniciante, foram 50 alunos aproximadamente, e eu enquanto professor pesquisador. O contexto foi o Centro de Línguas de uma universidade no estado de Goiás, no período que compreendeu compreendeu um mês, basicamente. Foram 3 aulas e uma sessão de feedback. A primeira aula foi uma aula introdutória sobre ensino crítico, a segunda foi sobre identidade cultural, a terceira sobre gênero e a quarta foi uma sessão de feedback, que vai aparecer nos dados também. E durante a pesquisa foram usados questionários, um questionário inicial, um questionário durante as aulas, o diário do próprio professor pesquisador e o feedback gravado em áudio nesse último encontro. Bem, partindo então agora para a análise dos dados. Compreendendo assim, analisando as quatro aulas dadas, a primeira coisa que fica mais aparente é uma resposta positiva a esse tipo de abordagem. Que muita gente pode ter o preconceito de achar que ao criticar, ao problematizar, muitas pessoas vão se sentir um pouco afastadas do processo educacional, vão se sentir acuadas, mas no geral a resposta foi positiva. A aluna de pseudônimo Luna, por exemplo, fala que eu gostei muito da aula ministrada, foi divertido e me senti à vontade. O aluno que tem o pseudônimo de James Bond falou: foi criativo por parte do professor conciliar o projeto de curso com as atividades passadas em sala de aula. E o aluno David falou: foi interessante por causa que no inglês você não só aprendeu a falar inglês, aprendeu a formar conceitos e opiniões para se expressar bastante. E essas atividades foram muito interativas e com isso contribuiu muito. Então é interessante na fala do David aqui que ele fala que o ensino foi para além do aspecto linguístico, no caso de uma aula de ensino de língua inglesa. Ela foi para além do que ela é proposta. Mas tocando um pouco na questão da língua em si, alguns alunos compreenderam que tiveram dificuldades na questão da língua estrangeira. O Ezio fala que ele teve dificuldade, mas que o professor soube lidar com elas, principalmente com a limitação do vocabulário. E o John fala que em relação às aulas foi complicada a questão de você discutir, interagir e tentar transformar isso em vocabulário em inglês, já que a gente veio do inglês 1. A gente tem um vocabulário um pouco restrito, mas em questão de desafio foi muito bom. Então, a dificuldade linguística aí existe, principalmente num contexto em que a língua não é a sua materna. Então, às vezes, problematizar uma questão é até mesmo difícil em língua materna. Quando a gente traz para a problemática a língua estrangeira, isso torna o processo ainda um pouco mais laborioso. Bem, durante a pesquisa, alguns eventos críticos aconteceram, e eventos críticos eles são definidos por Pennycook basicamente como momentos não planejados da aula que aparecem, mas que tocam em um ponto bem crítico, um ponto a ser problematizado. Um primeiro evento crítico acontece na aula sobre gênero, e eu relato no diário
no meu diário de pesquisador, professor pesquisador, que eu queria discutir como os estereótipos envolvendo gênero podem ser prejudiciais para homens e mulheres. Ao invés disso, o que aconteceu foi um festival de risadas e propagação de ideias muito estagnadas. Isso me deixou um pouco chocado, porque eu estava esperando um resultado diferente. Então, isso toca no ponto da expectativa do professor e de que o ensino crítico ele não predetermina que todos vão entrar no consenso, e a problematização ela não leva necessariamente a um consenso imediato. É um processo muito mais longo que esse, e até mesmo esses discursos que podem ser problemáticos, as risadas, por exemplo, que eu destaco aqui, elas podem ser usadas na construção, na discussão de discursos mais emancipatórios, mais focados na liberdade do ser humano, nos princípios de igualdade, por exemplo. Bem, um outro ponto é que os alunos, ao final, relataram que sentiram que as suas consciências de mundo foram expandidas. A aluna Kelly fala: bom, eu achei as atividades interessantes pelo fato de despertar em nós um pensamento crítico e discutir assuntos que a gente não para pensar, para discutir. São assuntos que a gente não senta em uma rodinha assim, de amigos para poder comentar. Eu acho, a aluna Luciana diz, eu acho que na sociedade aqui no Brasil ninguém pensa no porquê das coisas, ninguém questiona nada. E essas atividades elas deveriam ser feitas não só no inglês, né? Na educação básica inteira. Então é interessante que a aluna Luciana fala que isso deveria ser expandido para outras disciplinas, mas que valida que elas sejam feitas também no inglês. E que essas questões devam sair também do âmbito educacional, elas devem ser questionadas na sociedade como um todo. Então, partindo agora para as considerações finais, a gente pode depreender dessa experiência que o ensino crítico ele constitui uma prática mais significante para aprendizes de língua estrangeira. Então, é algo que vai além do ensino linguístico e incorpora também um aspecto social. Muito importante, até porque a escola não é isolada do social, ela é inserida no social, ela não é um ambiente alienígena fora. Como eu havia dito antes, foram trabalhadas não só as habilidades linguísticas, mas também o pensamento crítico. Quando você traz o ensino crítico para a sala de aula, você não está ensinando apenas a sua matéria, mas também como enxergar criticamente essas matérias. No caso específico de uma aula de línguas, a língua estrangeira pode ser um obstáculo, mas ela não impediu que o trabalho fosse realizado. Os alunos ainda assim participaram da aula e mesmo com as dificuldades houve uma persistência. E, enfim, a gente entende também que o ensino em perspectiva crítica ele pode ser bastante imprevisível. Assim. As expectativas que, por exemplo, eu tinha sobre a aula de gênero não foram cumpridas, mas nem por isso elas devem desmotivar o professor. Até porque o ensino crítico ele não prega que o professor chegue com uma visão de mundo que os alunos devam absorver. Tudo vai ser negociado em sala de aula a fim de plantar a sementinha da dúvida e da problematização na cabeça dos alunos e assim promover uma sociedade mais questionadora dos discursos tidos como verdade, como imutáveis e que muitas vezes são bastante opressores. Bem, a minha pesquisa foi essa. Caso alguma dúvida surja, basta entrar em contato comigo tanto por e-mail quanto por telefone. Foi um prazer apresentar esse trabalho. Muito obrigado.